Liturgia do dia 10 de maio de 2022, terça-feira da quarta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nascerão, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor,
todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A perseguição que levou à morte de Estevão e provocou a dispersão dos helenistas foi providencial para a vida da Igreja. Os discípulos dispersos tornaram-se missionários entre os pagãos. Pregaram na Samaria, na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, dirigindo-se não só às comunidades judaicas, mas também aos gregos, que eram pagãos. Antioquia, na Síria, torna-se uma comunidade cristã importante, polo de difusão da fé entre os gregos. Os habitantes de Antioquia dão-se conta da diferença entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a comunidade dos judeus. Por isso, começam a chamar cristãos aos discípulos de Cristo. O nome novo afirma eloquentemente que se trata de uma realidade nova. A comunidade de Jerusalém está atenta ao que se passa em Antioquia e manda 2 emissários para que verificassem o que estava a acontecer. Felizmente, envia Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo, que é capaz de fazer um bom discernimento e acaba por compreender e estimular a ação da comunidade. Para ajudar, vai chamar Paulo em Tarso e introduzi-lo na comunidade de Antioquia. No texto do Evangelho, Jesus vai ao templo na festa da dedicação e passeia debaixo do pórtico de Salomão. Os judeus ansiosos rodeiam-no e disparam a pergunta que os atormentava: Até quando nos deixarás na incerteza? Se és o Messias, di-lo claramente. As palavras de Jesus davam a entender que ele é o Messias, mas podiam ser mal entendidas. Daí o chamado segredo messiânico, no Evangelho de Marcos. Jesus impõe silêncio a todos aqueles que, ao ver as obras de Jesus, podiam, direta ou indiretamente, afirmar que ele era o Messias. Desta vez, Jesus responde que a pergunta já está suficientemente respondida. Basta ouvir as suas palavras e, mais ainda, observar as suas obras. O problema é que eles não estão dispostos a acreditar e não querem acreditar, isto é, aderir a Jesus, porque não lhe pertencem, não são seus, não são suas ovelhas, não são atraídos pelo Pai. Pelo contrário, quem o escuta dá prova de que pertence ao novo povo de Deus.
é ovelha de Jesus. Escuta a sua voz, segue-o, não perecerá jamais. Os discípulos de Jesus terão de sofrer como ele sofreu, mas tal como ele venceu a morte, também os seus discípulos, que vivem unidos a ele, hão de vencer. Estão protegidos pelo Pai. Os pioneiros da igreja de Antioquia foram missionários anônimos, tal como aconteceu em Éfeso, em Alexandria e em Roma, e em tantas outras comunidades cristãs ao longo dos séculos. Essas igrejas são monumentos a tantos missionários desconhecidos, que mesmo sem missão oficial, sem organização e sem propaganda, assumiram a sua condição de batizados e, animados pelo Espírito Santo, levaram adiante o trabalho da evangelização. Um exemplo e um estímulo para todos nós hoje. No Evangelho reencontramos a relação com Jesus como condição de adesão a Cristo. Para acreditarmos, é preciso que o Pai nos atraia para Jesus. Por outras palavras, para que alguém se torne ovelha do rebanho de Jesus e o escute, é preciso que o Pai lhe o dê. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Isto é, não credes porque o Pai ainda não vos deu a mim. Por isso, não sois minhas ovelhas, não acreditais e não me reconheceis. Quando Jesus se apresenta a uma alma que lhe foi dada pelo Pai, acontece algo semelhante ao que se passa quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e se descobrem apaixonadas. Há um reconhecimento mútuo, há a descoberta de que se pertencem um ao outro, e a vida torna-se mais bela. Quando o Pai apresenta uma alma a Jesus, ela reconhece o seu mestre, e o mestre reconhece a ovelha que o Pai lhe dá. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Há ainda muitas ovelhas que não estão no rebanho, na igreja, porque ainda não ouviram a voz do pastor. Quando a ouvirem, vão reconhecê-la, porque o Pai lhes deu, e vão aderir a Jesus em amor recíproco. Nós que pertencemos ao rebanho temos a responsabilidade de fazer ouvir a voz do Senhor, de modo perceptível, àqueles que ainda não a ouviram. Para isso, havemos de dar um testemunho coerente e puro. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, Deus onipotente, que a celebração dos mistérios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.